Olá, meninas, tudo bom? Então, nossa, professor, a gente vai falar novamente de nutrição. Eu vou falar mais uma vez sobre nutrição, porque a gente acabou de falar de anorexia, né? E a má nutrição, a gente tem algumas patologias, né, que eu vou falar de hoje, são três, né? E que eu vou abordá-la, né, para depois vocês fazerem uma atividade para mim, acerca desse conteúdo. Claro que a nutrição é um dos padrões fundamentais do conteúdo, né, que a gente tem em autocuidado. E essa situação ela vem dentro dos padrões alimentares. Tá, professor, a gente já falou desses padrões alimentares. Sim, esses padrões alimentares eles são impostos de acordo com a sociedade. Ah, professor, como assim a sociedade? De acordo com a cultura, de acordo com a religião, de acordo com os costumes familiares. Como assim, professor? Como que isso influencia nos padrões alimentares que eu tenho? Bora lá. Tem religiões que não permitem que os fiéis comam a carne do porco, né? Isso cerca aqui. A carne do porco é impura para quem é cristão, taratarei. Não estou questionando, mas é um padrão daquela religião. Então, a cultura daquelas pessoas dessa determinada religião, eles não vão se alimentar da carne suína. É um padrão alimentar imposto pela religião. Cultura. Acredita-se que a carne do animal que é criado no mato, entre aspas, os animais silvestres, né? Então vamos dizer aí uma capa, uma paca, né? Quer dizer, perdão, um veado. Então são carnes que são remosas, né? Então as pessoas que fazem cirurgia, ou então passou por um período, que está no período é, como fala, de puerpério, né? A mulher que acabou de parir seu filho, ela não pode se alimentar desse tipo de alimento porque é remoso, né? Vai fazer mal, porque ela acabou de ter um parto, né? Tá se amamentando uma criança, tá se recuperando. Então isso é uma cultura. Então as pessoas têm esses padrões alimentares. Ah, o costume, né, familiar. Por exemplo, os meus pais não comem carne de porco de molho, né? Então a gente sempre come ela frita. Já vai ter outras pessoas que gostam de comer o frango sem afogar, somente jogado na panela com água. Isso acontece. Então são padrões e que eles vão influenciar nesses três determinados eixos, né? Que vai formar o quê? A sociedade que a gente convive, né? Na cidade de Goiânia existe uma cultura, uma religião, os costumes familiares que são impostos dentro dessa sociedade que a gente convive. Claro, professor, então a aula de sociologia? Não. Mas é uma situação que nós, como profissionais de enfermagem ou profissionais da saúde, propriamente dito, somos profissionais que devemos compreender o contexto do paciente, perdão, ó, passou, num todo, num completo. Então, para aquilo que o paciente acredita ou pensa ser, ela vem a partir desses três eixos e nós devemos aceitar e nós devemos o quê? Não intrometer, né? Quando isso infligir a vitabilidade desse paciente, como assim, professor? Professor, perdão. Vocês acabaram de chegar ao plantão no PS, né? Pronto-socorro, UPA de Goianésia. Uma paciente chegou lá de 25 anos com uma fratura exposta de fêmur, né? Que é isso, então, professor? O fêmur quebrou, né? E ele rompeu após a pele, né? Então, ele tá uma fratura exposta. A gente já comentou isso em anatomia. O que acontece? Ela teve uma hemorragia na artéria femoral, né? Então, ela tá perdendo muito sangue. Então, ela precisa ser transplantada, né? A gente precisa infundir sangue nela, infundir é, plasma nela para quê? Para cortar até a gente conseguir cortar essa hemorragia, fazer a cirurgia dela, né? E recuperar. Só que a religião dos. é, Ai, fugiu. Gente, qual é o nome da religião? Não é Deus e Amor. Ah, o dos domingos de manhã lá. Esqueci, perdão. Eles não permitem, né? Tem documentos autenticados em cartórios, que são declarações, taratarei. Beleza.
O paciente tem um contexto, né, que eu tenho que respeitar e que isso não influencia em minha assistência. Porém, esse paciente corre risco de vida. Se ela não for infundida sangue, ela vai ter um que uma hipovolemia, né, que é perca de sangue em excesso, é um tipo de choque. Ela vai evoluir uma parada e vai quê? Morrer. Mas eu, como profissional de enfermagem, fiz um juramento, né? O meu juramento é o quê? Cuidar da vida acima de tudo. O médico também, o farmacêutico, todos. O que acontece? Ela apresentou essa documentação, e aí? Né? Então a gente precisa salvar essa paciente. Mas é isso que eu quero dizer. Então a gente vai ter momentos que a gente vai ter que compreender, respeitar, mas a gente vai ter que infringir. Então são situações, por isso que eu falo que vocês têm que compreender o paciente como um todo. Isso é um olhar holístico, né? Processa essas coisas, você vai ganhar, tá? Porque você salvou a vida do paciente. Ah, mas ele não queria viver. Eu estou ali para salvar, então por que ele foi para lá? Pronto, morreu o assunto. Vamos focar, porque a nossa aula sobre padrões alimentares, eu já estou falando de bioética. Mas é uma coisinha para vocês entenderem, né, acerca da importância de a gente compreender esses eixos, né, sociais, que o nosso paciente vai chegar lá para a gente tem que compreender, a gente tem que aceitar, e a gente também tem que trabalhar em cima dessas características do meu paciente, para que a minha assistência seja de excelência, tá? Porque eu quero que o meu paciente recupere, não que ele fique pior. Concordam? Então, beleza. Voltando sobre os padrões alimentares. A diversidade dos padrões alimentares é uma das características que define um homem, fazendo parte da sua cultura, que é envolvida na sociedade, como já disse. Há várias formas de um ser humano se alimentar saudavelmente, sendo necessário para tal, tá? Que todas as necessidades nutricionais sejam supridas. Há várias dietas, há várias formas de alimentação que o ser humano pode escolher e que esses padrões alimentares vão ter características específicas que serão saudáveis e irão que suprir as necessidades nutricionais que nós temos. Como assim, professor? Todos nós precisamos de carboidrato, todos nós precisamos de lipídios, todos nós precisamos de açúcares. Por quê, professor? Porque toda a nossa musculatura e todo o nosso sistema precisa de energia, precisa de, vamos dizer, de nutrientes para o quê? Para ele continuar se movimentando, né? E produzindo toda a sua característica de função, o coração batendo, os pulmões respirando, as glândulas secretando, né? Os seus hormônios. Para quê? Para que os outros sistemas continuem ao mesmo tempo funcionando. É uma máquina em constante movimento. É como se fosse uma terra, né? Ela nunca para. É o nosso corpo. A diferença é que quando nós dormimos é como se nós hibernar. Ah, essa palavra aí que já sabe. Que enclarou que a Inês Brasil quando ela começa a falar demais. Mas a situação é o quê? O nosso corpo vai entrar em descanso, né? Então, nesse momento, né, que a gente dorme, por que que eu sempre falei que é necessário a gente dormir bem? Por quê? É nesse momento que a nossa máquina corpo, né, ela entra em descanso, ela desacelera, né, e ela entra em hibernação. Nesse momento de hibernação, o termo que eu estou usando é que os nossos batimentos vão diminuir, a nossa pressão vai diminuir, nossos sistemas vão que descansar. Então, se a gente também descansa, nossos órgãos também precisam descansar, né? Porque se eu tô, ó, que máquina que dura muito tempo funcionando 24 horas? Nenhuma, não é? Então, esse é o objetivo. Então, o nosso corpo também precisa desse tipo de alimentos, né? Que são saudáveis. Para quê? Para que a nossa máquina continue bem alimentada. Então, a gente precisa abastecer o nosso corpo bem, lubrificar o nosso corpo bem, porque a gente quer continuar vivendo e de uma forma ideal. É uma prática de autocuidado. E os padrões alimentares entram aí, né? Então, hoje eu decreto, né, que vocês devem ter uma noção básica hoje de que são padrões alimentares, qual a importância dele, né, e que ele é caracterizado pelo quê? De acordo com a cultura e a sociedade que esse ser humano, esse nosso paciente barra cliente, convive e frequenta, ok? E a gente tem que aprender o quê? A respeitar mais.
Quando essa conduta inflige a saúde dele, nós devemos fazer o quê? Intervenções. Essas intervenções são o quê, professor? Orientar, capacitar, conversar, mostrar para esse paciente o erro que é esses padrões alimentares que ele está usando, né, devido à sua cultura e à sua criação, e mostrar o benefício de padrões alimentares com características diferentes da dele, né, que terão as necessidades nutricionais, né, que ele precisa e de uma forma que nutritiva e saudável. Nutrição, né? A nutrição é um processo biológico em que os organismos utilizam-se de alimentos, assimilando nutrientes para a realização de suas funções vitais. É o que eu acabei de dizer logo atrás. Então, a nutrição ela tem essa função biológica, né? Que o nosso processo organizacional do nosso organismo necessita para a realização das nossas funções vitais. O que é funções vitais? Os nossos batimentos que vêm, eles são advindos do quê? Do coração, da nossa respiração, que são advindas do sistema respiratório, pulmão, né? O nosso calor, que vem dos nossos músculos e etc e tudo. Então, todas as nossas funções vitais são isso. Ah, professor, eu vou colher os sinais vitais do meu paciente. O que é? Pressão, né? Que é a pressão arterial, pulso, respiração, né? Temperatura, são padrões vitais que temos e que existem padrões medianos no normal e que vão trazer a normalidade do corpo. Coisa que a gente aprende lá em consulta de enfermagem, tá? Mas para assimilar mais isso com vocês quando vocês chegarem lá, essa é a minha função dos meus conteúdos, é sempre dar uma adiantadinha para quando vocês chegarem lá não ficar tão nu e cruz, tá? Então vamos lá, alimento versus alimentação, né? A alimentação é o ato de alimentar-se, tá? Isto é o ato de consumir alimentos, tá? Enquanto que nutrição é o conjunto de processos pelos quais o organismo utiliza de energia dos alimentos, além de transformá-los em componentes que farão parte do próprio organismo para garantir o seu desenvolvimento e sua manutenção. Repetindo um pouquinho, mas beleza. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui? Que o alimento é o meu processo, é a minha energia que eu preciso, né? E a alimentação é o processo de mastigar, degustar, passar pelo meu organismo, fazer absorção. Para quê? Eu preciso de nutrientes. Para isso, eu preciso pegar o alimento e me alimentar, tá? É um processo simples que eu quero que vocês compreendam, né? Que o alimento, então, é a fonte de energia e o meu alimentação é o processo de absorver essa energia necessária para o desenvolvimento e manutenção do meu corpo, tá? Porque é só através da alimentação que eu vou garantir esse processo. Beleza? Mas se o meu alimento ele tem baixo calor nutritivo para o que eu preciso, a minha alimentação será o quê? Quase que em vão. É claro que eu vou me alimentar, vou me saciar, mas o nível nutricional desse alimento não vai suprir as minhas necessidades para o desenvolvimento e manutenção do meu corpo, tá? Então é isso que eu preciso mais uma vez frisar com vocês. Ok? Então vamos lá, gente. As necessidades nutricionais, que é o que eu precisava chegar aqui com vocês. Define-se, né, por necessidade nutricional como sendo a quantidade de nutrientes e de energia disponíveis dos alimentos, capaz de quê? De satisfazer as suas necessidades fisiológicas normais e prevenir sintomas de deficiências. Beleza, as necessidades nutricionais são coisas, entre aspas, que o meu corpo necessita. São o quê, professor? Carboidratos, vitaminas, né? Que estão presentes aonde? No meu alimento, que eu vou absorver por onde, professor? Pela alimentação. Beleza? Então, se o meu alimento tem baixo calor nutritivo, né? Que eu preciso para as minhas funções vitais, a minha alimentação, entre aspas, não será completa, né? Se eu largo de comer qualquer um desses alimentos que estão citados aqui na minha tela para comer um salgadinho, claro, eu vou fazer o quê? Atender a minha necessidade fisiológica aqui, né? Normal, de que eu tô com fome. Mas ela não vai ter o quê?
a função energética aqui, né? A energia dos alimentos, que eu preciso transformá-los em componentes que farão o quê? Parte do meu organismo para garantir o nosso desenvolvimento e nossa manutenção. Nossa, professor, mas de novo essa reprise? Sim, de novo. Porque a gente tem que compreender, está na ponta da nossa língua, que as nossas necessidades nutricionais são práticas alimentares que têm o quê? Um calor nutricional equivalente para as nossas funções fisiológicas, né? E isso fazendo com que eu vou prevenir deficiências. Quais são essas deficiências? A primeira, desnutrição, que parte desde o alimento, alimentação com baixo calor nutritivo que eu preciso. Lembra que a gente falou semana passada da desnutrição? Independente da infantil ou não, mas a desnutrição, um dos padrões dela é o quê? A alimentação incorreta. Lembra que as crianças que só comiam arroz com caldinho de feijão? Ou nem caldinho de feijão tinha, né? Com extrato. Então, vai atender a minha necessidade da fome, mas não vai atender minha necessidade nutricional, que o meu sistema fisiológico necessita para quê? Para ter energia, para garantir a minha massa. Então, segundo o vídeo lá, o que acontece? Igual lá na. Ai, fugiu a palavra da doença agora. Anorexia. O que vai acontecer? O meu corpo, como ele não tem calorias que ele necessita, ele vai extrair da onde? Dele mesmo. Vai extrair dos músculos, das gorduras que eu preciso para quê? Para aquecer o meu corpo, para ter movimentação, ter força, né? Então, esses padrões de necessidade nutricional são essas situações. Eu tenho alimentos que eu preciso comer sempre. Existe uma pirâmide alimentar, que eu já vou falar logo à frente de novo, porque eu quero que isso esteja pregado na cabeça de vocês, tá? Para quando vocês pegarem nutrição lá na frente, vocês estarem com isso ó, na ponta da língua. Quando a professora Camila falar o que é necessidades nutricionais, o que é alimento, o que é alimentação, o que é nutrição, o que são padrões alimentares, vocês já vão saber tudo. E isso vai diferenciar vocês no mercado de trabalho. Por quê? Vocês vão saber orientar os seus pacientes, vocês vão saber capacitar a família, vocês vão saber ter capacitação para quê? Para lidar com essas diversas situações, né? Por isso que eu já falei dos distúrbios, né? Da desnutrição, da obesidade infantil, são coisas que vocês vão pegar muita atenção básica. Em hospital particular também, né? Hoje a gente falou de anorexia, que pode desenvolver tanto quanto em adolescentes, modelos, entre mais. Eu estou dando capacitações dentro das aulas, tá, gente? Então vamos lá. Então, a deficiência nutricional. Eu falei da minha necessidade nutricional e agora vem na deficiência nutricional, né? A falta ou a insuficiência de nutrientes debilita e atrasa o desenvolvimento. O que é isso, professor? O meu sistema fisiológico não vai ter a mesma função como ele deveria ter. Acredita que se uma criança que deveria comer um prato de comida cheio entre aspas, né? Com cheio que eu quero dizer com arroz, com carne, feijão, fruta, legumes, etc e tal, uma saladinha. Ele só vai comer um arroz raspado ali, né? Com um mamão feito molho, que isso acontece muito, principalmente no Nordeste. Ele vai atender às necessidades fisiológicas, que é a fome, mas não vai ter a situação nutricional que ele precisa. O que vai acontecer? O corpo dele não vai desenvolver como outra criança desenvolve, concordam? Aonde vão ter patologias que vão influenciar a falta de desenvolvimento. Onde teremos crianças aniquiladas. Aniquilada é porque ela fica aniquilada, magra. É uma criança que ela não se desenvolve. É uma anemia crônica. A criança não cresce, a criança não engorda, ela não tem energia para o próprio corpo dela fazer o quê? Com que ela cresça. Então o que ele vai fazer? Ele vai manter, né? Lembra quando a gente falava de choques lá com a Luciene? Eu falei também, quem foi no curso de urgência e emergência comigo? Quando a gente tem um tipo de choque, o nosso corpo pega, principalmente por volêmico, uma hemorragia, o que o corpo faz? Automaticamente ele tira todo o sangue da periferia, né, que são os nossos órgãos adendos, né, nossas pernas e braços, e traz para onde? Para os órgãos vitais.
Então, ele vai preservar os vitais, porque se ele perder uma perna ou um braço, ele ainda vai viver, porque ele vai ter o fígado, o coração, todos os órgãos, né, dentro da caixa torácica e abdômen ainda estáveis, concordam? Então, o corpo automaticamente vai fazer com que, com o que ele tem, ele vai manter. Então, a criança não vai crescer, a criança não vai ter cabelos tratados, as unhas quebradiças, a pele seca e áspera. Por quê? Porque não existe uma necessidade nutricional atendida. Então vai ter uma deficiência nutricional. Beleza? Então, os principais sintomas de deficiência nutricional são fatores associados às medidas de correção relacionadas a seguir. Então, eu vou falar algumas coisinhas logo agora. Então, os principais sintomas eu acabei de falar, né? A falta de crescimento, cabelos quebradiços, né? É uma desidratação crônica, tá? Você vai perceber que tá magro, não vai ganhar peso, e é mais garantido de perder, né? E não vai desenvolver. Então a criança não vai crescer. No adulto ele vai riquiticar do mesmo jeito, tá? A alimentação incorreta ou a insuficiência dessa alimentação, né, pode causar doenças como anemia, como eu já disse, raquitismo, né, e a vitaminose, né? Pode-se dizer que as chamadas doenças nutricionais são aquelas que originam mantendo-se em sua evolução ou curando-se pela ação preponderante da alimentação balanceada, harmônica e adequada. Então, a falta de uma alimentação correta e a ausência dessa alimentação vai causar o quê? Anemia, raquitismo e a vitaminose. Isso antes de causar a desnutrição, tá? Então, em situações de alimentação incorreta ou a insuficiência por algum determinado tempo, a gente vai ter isso antes da desnutrição. Quando isso tudo junta de uma vez, a gente chega ao processo de desnutrição, seja infantil ou adulto, tá? O raquitismo aqui está mais presente em crianças. Então, né, a anemia é essa situação aqui, né? O nosso fígado, ele não consegue mais processar muita coisa, então a gente fica amarelado, ictérico, tá? Então anotem aí que o termo técnico de amarelado é ictérico. Então a gente não tem cor, a bilirrubina do fígado altera tudo, né? E o raquitismo é essa situação que, né, o não desenvolvimento das crianças, a gente tem no amolecimento, né, dos grandes ossos, principalmente que fêmur. A sustentação do nosso corpo depende do fêmur, como eu já disse, né? Tibia e fíbula também. Então, a anemia, né, como a gente já viu em sala, é definida pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Vocês devem estar bem familiadas, né, com esse sigla, né, OMS, né, a gente veio direto aí sobre o corona, com a condição do qual o conteúdo de hemoglobina ou no sangue, né, está abaixo do normal como resultado da carência de um ou de mais nutrientes essenciais. O que é hemoglobina? São aquelas células que estão presentes na onde? No sangue, que elas são responsáveis de quê? De conduzir O2, que é oxigênio, né? E nutrientes, e de trazer CO2 para onde? Para o pulmão, né? Quando a gente não tem essa necessidade, o que vai acontecer? A gente não vai ter tanta produção de hemoglobinas. Não tendo essa quantidade de hemoglobinas, além da ausência de nutrientes essenciais que a gente já está tendo pela ingestão, né, de alimentos que não são tão nutritivos que a gente necessita, a gente já vai ter a queda delas. Então, o pouco que chega vai ter dificuldade para conduzir dentro do meu corpo. Ok? Então, vamos lá, recapitulando. A anemia ela vai causar o quê? O baixo índice de hemoglobinas. Hemoglobinas estão presentes aonde? No sangue, né? Lembro que elas pareciam umas coinhas, elas são responsáveis de quê? Ser condutoras de nutrientes, CO2, tá bom? Para o nosso sistema. E quando ela faz essa condução, né? Ela vai venosa, que é rica em CO2, e ela volta venosa. Perdão, ela vai arterial, que ela é rica em CO2, e ela volta venosa, que é rica em carbono, né? Então, por quê? Ela vai rica e ela volta
pobre, tá? Então, mas quando eu tenho anemia, eu vou ter baixo índice de hemoglobina e eu vou ter poucos nutrientes para conduzir. Então, meu corpo necessita de mais esses nutrientes. Porém, mesmo se eu tiver nutrientes, eu tenho poucas hemoglobinas para conduzir as minhas nutrições essenciais. Concordam comigo? Então, seja qual for a causa dessa deficiência, beleza? As anemias podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B2 e proteínas, que estão presentes aonde? Na onde? Na onde? Em alimentos, que fazem parte da nossa alimentação, que são presentes no nosso padrão alimentar. E vamos lá, tchucu, 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 tchucu. Beleza, né? Então, aqui a gente tem alguns sintomas, né? Da anemia principal, a gente vai ter olhos amarelados, a pele, palidez, frieza e amarelada também. Muscular, a gente vai ter muita fraqueza, principalmente nos braços, tá? A gente vai ter uma baixa pressão arterial, dentre outros sintomas do nosso corpo, como fadiga, tontura, muitas vezes não tão necessário também, a gente vai ter um desmaio, dor no peito, ataque cardíaco, né? Mudança de cor nas nossas fezes, né? No sistema intestinal. Tá aqui um padrãozinho que vocês podem até anotar no caderno de vocês, para vocês, na anamnese de enfermagem, vocês saberem, tá bom? A gente também tem o raquitismo, né? É uma condição que afeta o desenvolvimento dos ossos em crianças. Isso faz com que os ossos se tornem suaves e fracos, e que pode levar à deformidade óssea. O raquitismo em adultos é conhecido como osteomalácia, ou ossos moles, né? Então a gente vê aí que é uma complicação e a gente tem um determinado tratamento, mas a gente tem que passar por várias avaliações. Mas deu para vocês entenderem então que o raquitismo, né? A causa mais comum do raquitismo é a falta de vitamina D e cálcio, tá? Vitamina D tá aí no sol de graça, mas a gente tem alimentação também que é necessária, e cálcio principalmente. A vitamina D é obtida em grande parte a partir da exposição da pele à luz solar, mas também encontrada em alguns alimentos, tais como óleo de peixe e ovos, tá? Já o cálcio é encontrado em alimentos que são o quê? Derivados do leite, né? Então, queijo, o leite propriamente dito, requeijão, quer dizer o quê? São derivados da onde? Do leite, que ele é rico em cálcio. E a vitamina D, né? Principalmente no óleo do peixe, né? Então, a gente pode também comer o peixe, professor? Pode comer também o peixe. Vai suprir uma necessidade bem menor, mas é. E os ovos também, tá? A vitaminose é bem simples, né? Vitamin. É o quê? Vitamina, tá? Então, a vitaminose são a família de doenças causadas pela falta ou a deficiência de vitaminas no nosso organismo, que eu já disse diversas vezes que são fundamentais para o quê? Para o nosso funcionamento, né? Geralmente são devidas uma alimentação incompleta, mas podem também surgir em sequência de outros problemas de saúde. Então, determinados problemas, né, podem recorrer. Gastrite, a gente vai usar muito o quê? Omeprazol. O omeprazol, ele cria uma camada, tá? Intestinal, causando o quê? Com que o ácido, né, metabólico do nosso sistema digestório ataque o estômago e cause que as úlceras, as dores estomacais. Porém, essa camada que o omeprazol cria causa o quê? Uma barreira na absorção de vitamina K, que está presente principalmente no brócolis, como aqui no nosso exemplo que a gente consegue ver. E a falta e a ausência da vitamina K por grande tempo, a gente tem o quê? A demência, perca de memória, tá? Então, tá vendo que uma outra situação levou a ter um tipo de avitaminose por vitamina K. Então, ficou claro para vocês como acontece a vitaminose? Qualquer dúvida, já manda aqui no grupo durante a aula e a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos lá. A importância de uma alimentação, né, saudável. Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, como já disse diversas vezes. Que o quê? Vai combater tantas coisas, né? Tanto quanto aspecto físico quanto mental,
né? Vitamina K aqui já, ó, dica, tá? Além de ter uma disposição de energia. Por quê? Eu vou ter carboidratos, nutrientes, né? Vitaminas que vão me ajudar a auxiliar o meu corpo ao seu funcionamento, né? E isso vai auxiliar muito no meu desenvolvimento físico e mental. Eu vou ter energias para quê? Para me gastar, para me malhar, para me caminhar, para me trabalhar, para me pegar força, né? Uma pessoa com alimentação saudável é menos suscetível. O que é suscetível? É estar disponível, predisposição a adquirir o quê? Algumas doenças, tais como obesidade, alguns cânceres, né? Artrite, né? Essas artrites são o quê? São doenças que atingem o quê? As articulações. A anemia, né? Que a gente acabou de falar, o diabetes, né? E hipertensão. Então, vocês conseguirem ver a compreensão de tudo que vem, né? Da cultura, da sociedade, dos padrões familiares, a um padrão alimentar que eu tenho que obedece às minhas necessidades nutricionais, fazendo com que eu, né, voltando aqui só para poder recapitular rapidinho, que eu não tenho uma deficiência nutricional, que o quê? Que pode ocasionar tantas doenças, tais como anemia, né, o raquitismo em crianças, ou então osteomalácia em adultos, a vitaminose que vai atingir independente da idade, né, e eu o quê? Eu vou prevenir diversas doenças metabólicas, né, a não ser a artrite que é física. E que vai me trazer o quê? Um padrão físico, né, e mental necessário para quê? Para o meu corpo, para o meu dia a dia, para a minha vitabilidade humana, né? Então, a pirâmide alimentar, né, ela tem todo um grupo que é necessária na minha vida, no meu desenvolvimento humano. São 8 grupos, né, alimentares que a gente vai encontrar nessa cadeia, né, e que eu tenho, né, padrões para obedecer. Eu não posso dizer para vocês qual padrão e frequência, porque eu não sou um nutricionista nem um nutrólogo, mas eu sei que tudo que está aqui é necessário durante minha alimentação semanal e diária. Porém, eu sei que eu tenho que balancear eles desde o grupo 7, 8 e o grupo 1, porque o excesso desses dois, principalmente, vão me trazer muito malefícios. Eu sei que eu tenho que variar muito entre o 2 e o 3, né? E o 5 também, o 6 também, o grupo 4. Então eu tenho que fazer a junção tanto do topo da pirâmide como a base, fazendo adendos com o meio, beleza? Desde que eu não passe de um excesso, porque tudo em excesso me traz malefícios, e em poucas quantidades também, porque meu corpo tem padrões alimentares. Em excesso eu tenho patologias, né, da obesidade, e abaixo eu tenho o quê? Patologias da desnutrição, tá? Então eu tenho que obedecer minha cadeia alimentar dentro do que minha pirâmide alimentar me traz, e eu tenho que obedecer padrões alimentares que vão atender minhas necessidades nutricionais e que eu nem suba nem desça parte dela, beleza? Para que eu veja, então, que a minha alimentação diária está obedecendo ao meu corpo, né? Eu tenho uma situação que é chamada IMC. Quem fez tratamento com nutricionista e nutrólogo deve entender, tá? Mas eu já vou trazer bem detalhado para vocês hoje. O IMC é uma sigla que indica o quê? Índice de massa corpórea. Então eu vou compreender o quanto de massa eu tenho no meu corpo, se está ok ou não, tá? Que é um cálculo que serve para avaliar a pessoa dentro do seu peso ideal e em sua relação à sua altura. Então, de acordo com a minha altura, eu tenho um peso determinado, né? Que tanto quanto não vai me trazer malefícios, né? Metabólicos. E também para quê? Para as minhas articulações básicas, né? Que estão aqui nos joelhos, né? Minhas pernas, né? Que excesso de peso também causa essas situações, como eu já disse em sala. Assim, de acordo com o valor do resultado do IMC, a pessoa pode saber se está dentro de um peso ideal, acima ou abaixo do peso desejado, e que se é esperado de acordo com a minha altura, né? Então, vocês conseguiram compreender que esse exame
chiquérrimo, que eu só preciso de uma balança, uma fita e uma caneta, e o máximo uma calculadora, porque eu consigo compreender se essa pessoa está tendo um índice de massa corpórea ideal, né, em excesso ou em falta, né? Então, assim, é um procedimento que a gente usa bastante para dietas, regimes, academias, tá? Então, mas professor, como que eu vou identificar essa situação do meu MC? Existe, se tá uma tabela, existe uma tabela infantil, existe uma tabela adulta, existe uma tabela de idosos. Eu trouxe uma tabela adulta, tá? Para a gente poder fazer a atividade hoje, que eu quero que vocês façam o seu IMC. Ah, mas eu não sei meu peso e minha altura. Calcula pelo último peso e a gente vai compreender. Então vamos lá. Igual ou menor que 18,5, eu estou o quê? Em baixo peso, tá? 18,5 acima até 24,9, eu tenho o quê? Um peso normal. Às vezes, se eu chegar a um 19, eu já vou alertar meu paciente, ó, vamos devagar porque você já está perdendo muito peso. Então, a gente tem o 25 a 29, sobrepeso. A gente tem o 30 a 34, que é obesidade grau 1. De 35 a 39, obesidade severa, grau 2. E maior que 40, obesidade mórbida. Ah, professor, então é a partir dessa regra que a gente consegue compreender se a pessoa está abaixo do peso ou então com obesidade mórbida, né? Quando a pessoa está muito gorda. Isso, é esse tipo de cálculo que a gente faz. Mas espera aí, eu sei o padrão do MC, classificar, professor, mas como eu vou saber fazer esse cálculo? Então eu tenho uma regrinha para vocês aqui. Como calcular o MC então, professor? O cálculo do MC é feito dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. Como assim ao quadrado? Então eu tenho o meu peso, né, que hoje eu estou com 71 quilos, vezes a minha dividido pela minha altura. Só que quando eu estou elevado ao quadrado, que é o número 2, eu vou pegar 1,70 vezes 1,70. Beleza? O número igual a esse, eu vou pegar 71 vezes ele, dividido por ele. Como assim? Como assim, professor? Me mostra exemplos. Então vamos lá. Então, o IMC da Rafaela, por exemplo, ela está com 80 quilos, né? Porém, ela tem 1,60 de altura. Então, 1,60 vezes 1,60, a gente vai ter 2,56. Então, eu pego 80 dividido por 2,56. E o resultado foi de 31,25. Vamos lá olhar na tabela. Ela está em obesidade grau 1. Por quê, professor? Ela está entre 30 aqui, né? 30 até 34,9, tá? Então ela está em obesidade grau 1. Eu tenho que ver para conversar com ela, para ela mudar a alimentação. Tenho, necessito. Eu vou encaminhar esse paciente para onde? Para nutróloga, né? Às vezes no hospital já tem alguma que já possa indicar alguma alimentação saudável desse paciente, mas de qualquer forma, não deixe esse paciente sair da unidade sem encaminhamento, tanto quanto do enfermeiro, tão do médico, ou tão da nutricionista encaminhando para rede, tá? Aí, beleza, professor. Então ela mata. O segundo exemplo, né, é a mesma coisa. Então, peso vezes altura em metros, tá? Não em centímetros. Então, a gente tem um outro exemplo aí de 85 quilos, tá? Vezes 1,65, que deu 31. Mas o professor ficou próximo, sim, mas a altura da minha paciente 1 é 1,60 e minha paciente 2 é 1,65. Então, ficou próximo? Ficou. Mas a altura influencia o peso. Então, quanto maior, mais meu peso pode ser maior. Tá? Isso é esperado dessa forma. Quanto menor, meu peso menor. Proporcional ao quê? Ao meu metabolismo e ao meu osso, a minha musculatura física. Beleza? Então, para quê? Para que eu tenha um porte esportivo, para que eu tenha uma vida alimentar adequada, eu tenho que obedecer esse peso, né? Então quer dizer que pessoas gordas, elas estão sugestivas. Sim, mas eu consigo voltar ao meu padrão e ter situações. Por quê, professor? Eu posso muitas vezes ter um peso, né?
que vai estar aqui, ó, no 25, tá no sobrepeso? Tá, mas tá controlado, tá? Às vezes um 24, né? Então, assim, eu tenho que manter o meu paciente sempre em essa cor marsala, que eu acho que marsala que fala, cor pele, vamos dizer assim, ou então o verde. É o essencial para o meu paciente. Para quê? Para ele consiga sobreviver, consiga caminhar, correr, fazer suas atividades, namorar com vontade, não vai cansar tanto. Já pulei, já fui embora, bora, 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 bora. Então vamos lá. Então, para que eu entre nesse ritmo, tá? Físico, eu tenho que compreender também o meu IMC, obedecendo às minhas necessidades nutricionais, né, para que eu não entre em quê? Em uma decadência nutricional. Como o próprio nome diz, né, o autocuidado é cuidar de si mesmo, né? É buscar todas as necessidades que o nosso corpo e sua mente exigem de você. É aperfeiçoar cada dia mais o estilo de vida, evitar hábitos maléficos à sua vida física e mental e adotar medidas de prevenção a doenças. Claro, evitar situações de risco. Então, ter esse balanceamento de alimentação, de atividade física, né? Vai influenciar muito, né? Então, as práticas de autocuidado estão bem presentes aqui, né? Eu cuidar da minha pele, independente da minha idade, né? Eu procurar uma ajuda médica, um check-up, um nutrólogo, me ajuda a alimentar melhor, porque eu gosto de comer muita bobeira, eu gosto de comer um hambúrguer de vez em quando, mas o que que eu posso fazer? Então vamos lá, vamos fazer um hambúrguer menos calórico para você poder se alimentar, vamos pegar um pão 9 grãos. Então tem coisas que a gente consegue adaptar e continuar comendo do mesmo estilo, mas de uma forma mais diet, light, tá bom? De vez em quando a gente dá uma quebradinha e come um bacon, mas dentro de uma necessidade nutricional que eu não ultrapasse padrões que eu necessito, né? Também padrão de autocuidado. Me amar, né? Porque eu preciso me amar sempre. Eu preciso cuidar de mim, tirar um tempo para mim pensar, né? Como a yoga aí tá mostrando, ter padrões alimentares adequados, praticar atividades físicas, né? Então são situações que eu me preocupo comigo mesmo, né? Então quando eu tenho o controle do meu peso, dos meus padrões alimentares, obedecendo às minhas necessidades nutricionais, eu estou também praticando um tipo de autocuidado, tá bom? É o que se é esperado da matéria. E a matéria de autocuidado, além de eu focar em vocês melhorarem as suas práticas de vivência de autocuidado, é vocês aprenderem a cuidar de vocês para saber cuidar do próximo, tá? É isso que eu espero, é isso que a Ementa espera de vocês, tá? Então foi isso. Eu espero que vocês tenham recapitulado muito bem o que eu quis aqui, né? Abordar, né? Desse cálculo de MC, do vídeo que eu já mandei para vocês aí, né? Como calcular alguns exemplos, a importância desse processo, além desse padrão, né? Do MC e a sua classificação, a importância dele mesmo, obedecendo a nossa pirâmide alimentar, né? Trazendo a importância de uma boa alimentação que vai obedecer o quê? As minhas necessidades nutricionais, evitando a deficiência das mesmas, causando patologias que vão atrapalhar o desenvolvimento do meu organismo e do meu sistema, que é o quê? É a alimentação completa, é a assistência das vitaminas que o meu organismo necessita, que estão presentes aonde? Em determinados alimentos que estão bastante citados aqui, tá? Então é isso, muitíssimo obrigado. Espero que eu tenha atendido a demanda do conteúdo de hoje. Checklists, né? Estão. Checklists não, fugiu a palavra. Hoje eu tô ruim de memória. Minha alimentação tá bem lascada essa semana, viu? Revisões vão estar no grupo, tá? Vou soltar uns vidinhos lá para vocês, uns áudios, perdão, e umas questõezinhas para a gente poder reforçar o conteúdo, tá? Então, beijão, até agorinha.